Shalom, shalom, shalom Yahuwah, shalom Yahushua. Bem-vindos de volta ao canal Calendário da Bíblia 1 Oficial. Hoje falaremos da oração do Pai Nosso em hebraico e português. Esta que é a aula de número 10. Já nesta primeira página, o calendário da Bíblia, ele nos traz muitas informações. Quero aqui dar uma introdução dizendo que muitas vezes nós damos tanto valor, Nós aprendemos 10 frases em inglês, por exemplo, e isto nos faz felizes, porque aprendemos essas 10 frases, são apenas saudações, e nós ficamos felizes por ter aprendido algumas frases em inglês. Portanto, hoje eu quero chamar a sua atenção, a atenção dos nossos espectadores, para que possa meditar na tamanha importância desta oração, oração ensinada pelo Mestre Yahuwah, Mestre Jesus, e há quanto tempo, no primeiros anos do seu ministério, por volta do ano de 4.242. Esta data, segundo o calendário da Bíblia, data em que ele ensinou esta oração. Veja que nós estamos aí há mais de 2.000 anos e esta oração ficou conhecida em 143, ela é conhecida em 143 idiomas diferentes pelo nosso mundo, pelo país, pelos países, melhor dizendo. Ha Tefilá Avinur, em hebraico, a oração do Pai Nosso, como você vê na tela em preto, acima do nome do tetragrama, que está também em preto. Vejamos aí o nome da oração do Pai Nosso em hebraico. Hoje nós estaremos vendo ela em português e em hebraico, aprendendo esta oração na sua língua original. Para informação, vemos na tela aí o livro, o calendário da Bíblia, o qual nos foi concedido. J.C. Nóbrega, o escritor, isso que vos fala. É um livro que traz as datas cronológicas, um estudo cronológico da genealogia e fatos bíblicos, datando e referenciando passo a passo, de pai para filho, de pai para filho, genealogicamente. Então temos aí a data desde Adão até Jesus Cristo, pela Bíblia Sagrada, e as demais datas em paralelo com o nosso calendário, o calendário de Júlio César, o qual hoje conhecemos como calendário gregoriano, o qual fez aí muitas badés, muitas confusões e nunca se igualou ao calendário do Eterno. Eterno, escrito em hebraico pelo tetragrama, nós vemos aí o significado, um dos significados deste nome. É o Eterno, autoexisto, a vida, Yahuwah. Yah quer dizer eterno, e Ruah quer dizer espírito. Yahuwah, eterno espírito. O próprio Jesus disse, que o Ave Ruah, o Pai é Ave Ruah, o Pai é espírito. Louvado seja Deus. Vamos adentrar nossa aula. Esta aqui é a aula 10. A aula louvamos aqui ao Eterno, aquele que autoexiste, aquele que é a vida, de quem emana a vida. Louvado seja Deus. Portanto, aprenderemos hoje a oração do Pai Nosso em hebraico, a qual permeia pelos países em 143 idiomas. Essa tão importante oração ensinada, veja a tamanha importância, oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou, para que pudéssemos assim estar orando ao Pai. Podemos ter assim a comunicação, acesso com o Pai, mas ele nos deu aqui, não poderia deixar de falar, antes de adentrar a oração, antes desta oração que hoje aqui aprenderemos, e no que está escrito, ele nos deu uma recomendação que esta precisa ser muito bem observada. Disse que nós não usássemos de repetições vãs, ou de vãs repetições, ou seja, repetir é uma forma de nós não acreditarmos que ela está em sua totalidade em
embasada, completa, plena daquilo que ele quis nos ensinar e que nós deveremos usar uma fé, crendo que orar esta oração uma só vez, assim como ela está escrita, é o suficiente para que Deus possa nos ouvir e que ela esteja completa conforme o Mestre Jesus nos ensinou, sem necessitar de repetir, porque a partir do momento que você repete, é chamado de uma ação, de um gesto vã, de uma atitude vã, a qual Deus não vai ouvir, porque Ele até nos deixou nos ensinamentos desta oração, que muitos usam para poder ser visto e pensando, veja bem, pensando que por repetir vão ser ouvidos. Mas Ele recomendou que nós não a repetíssemos, assim como Ele nos deu esta santa oração, essa bendita oração plena de uma mensagem que nós podemos assim alcançar até a Deus e alcançar aquilo que pedimos e ser ouvidos por Ele em apenas esta oração, orada assim uma só vez, sem repetições. Tendo aprendido isso, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Oração em hebraico e português, o calendário cronológico mais antigo, há exatos 6.266 anos. A razão, uma das razões, são muitas razões pelas quais eu me interessei em escrever este livro, Calendário da Bíblia, que já estamos na nossa segunda edição. Essa foi uma das razões, porque nós vemos na história datas aproximadas, vemos a arqueologia, uma ciência que estuda, a história, estuda os fósseis, estuda objetos, mas com isso eles gastam bilhões de dólares. São muitos bilhões de dólares gastados, empregados, precisa muita gente, muitas fontes a serem liberados a trabalhar nessas áreas. E quando eles concluem seus estudos, nós vemos aí eles datando datas aproximadas ou até de exagerados bilhões de anos. Mas nós podemos comprovar pelo calendário da Bíblia, pela graça de Deus que nos concedeu, que essa data de 6.266 anos é a data de existência da Terra, segundo a palavra de Deus, a qual é viva, eficaz e é verdade. Se passará os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar, porque ela é viva, é eficaz e é o poder de Deus para nossas vidas. Portanto, temos aqui prosseguimento. Luar Shaná 6.266, desde a criação. Escritor J.C. Nóbrega, Calendário da Bíblia, estudo cronológico da genealogia e fatos bíblicos. Hoje veremos, como já vimos aí, além da oração, nós trouxemos aqui as bases e regras fundamentais da oração e suas diretrizes, Sabemos que ela tem seus fundamentos, os ensinamentos que Jesus nos deu, Não orar com o intuito de nos apresentar aos homens, de forma nenhuma. Nem também repeti-la achando que por repetir seremos ouvidos. O mestre que nos ensinou esta oração, como já foi dito, ele nos proibiu de usar, de repetir, porque isso é vão diante de Deus, isso é desnecessário diante de Deus e demonstra em nós uma falta de fé, uma falta de crédito, que ela em si está plena da vontade de Deus, está plena das palavras que o Mestre Jesus nos ensinou para nos comunicarmos com o Pai. Estas são as bases e regras fundamentais. Portanto, disse o Mestre Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Lahem, Or, Titelalu, Avinu, Seba Shammai, Itekadash, Shemekhar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tabor, Malekhotekha, Yashe, Hetsonekha,
Karché, Ba Shammai, Gam Baretz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos mostra, essa frase aqui, eu gostaria de dar uma explicação sobre esta frase. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma mensagem profunda da parte do mestre, e ela é toda, eu não quero aqui me alongar, mas vou pegar aqui essa frase. Se nós pegássemos cada frase que ele nos ensinou nessa oração, então nós aprenderíamos muito da parte de Deus. Não é tão somente orar, mas prestarmos atenção no que ele quis nos dizer nessa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso aqui põe um limite de 24 horas. Isso é óbvio, né? Mas isso vai muito além. Ele quis dizer que nós fôssemos gratos por aquilo que ele nos concede a cada dia, que não fôssemos gananciosos e nem também fôssemos orgulhosos, avarentos, mas que fôssemos gratos a Deus por tudo que nos concede. Et lechem hukenu ten lanu hayom. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes nós estamos passando por cima das frases, dessas profundas lições que o mestre quis nos ensinar através da plenitude da palavra de Deus, das palavras contidas nesta oração, e nós passamos por cima e não observamos os detalhes, as lições que ele nos deu, que ele quer nos ensinar, passo a passo, nesta oração tão maravilhosa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós queremos o perdão de Deus sempre que erramos, sempre que pecamos, é algo que desejamos para o nosso bem-estar, para estarmos bem com Deus. Mas nós temos que ver este modelo que ele nos ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, nossos pecados, assim como nós perdoamos. Ou seja, se eu não conseguir perdoar o meu irmão, os pecados, as falhas, as ofensas, as fraquezas que ele comete contra mim, da mesma forma, Deus vai agir para comigo, porque eu estou orando esta oração todos os dias e dizendo a ele, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado. Ou seja, se eu não tenho perdoado, estou pedindo a Deus para que não me perdoe. Você viu a tamanha importância de você, de nós, prestarmos atenção à grande lição contida nesta oração que o mestre nos ensinou. O Mehal Lanu Ali Hovotenu Karché Mahalenu Gan Anahenu Lehayavenu. E não nos induzas, ali está grifado, diz, não metas em tentação, né? Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, né? Porque teu é o reino e a potência, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Em hebraico quer dizer amém, né? Amém é com N. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas vejamos essa frase. Não nos induzas à tentação. Prestemos bem atenção a esta frase. É porque muitos pensam que Deus nos induz à tentação. Prestemos bem atenção a esta frase para não nos colocarmos em uma posição delicada diante de Deus. Que não sejamos levados pela tentação. Não nos induz à tentação, está parecendo que está pedindo a Deus para que Deus não nos induza, né, à tentação. Mas que fica bem claro que a própria tentação não nos induza, não nos enlace, não nos engane, não nos engolde
a ela a cometer um pecado contra Deus. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Porque teu é o reino e o poder, e a glória para todo sempre. Amém. Veal tevenu lidei nisayon ki im terha leitsenu min hara ki lekha hama melakha veha gevra vehati feet ret vehati feret le olemei olamim. Amém. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Espero que tenha gostado desta aula, a oração mais antiga do mundo que o Mestre nos ensinou. Louvado seja Deus. Inscreva-se neste canal, se você gostou, compartilhe. Autor J.C. Nóbrega, conhecendo o livro, o calendário mais antigo e sua data de criação. Pergunte, comente, tire suas dúvidas, crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado por participar da nossa aula e que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.